Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Vamos falar sobre reforços, jogadores que não vêm mais e todas as atualizações que você precisa saber do Fluminense no Super Mundial. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente está na luta para conseguir chegar aos 13 mil inscritos. É um caminho longo, mas com a sua ajuda a gente vai conseguir chegar. Também que pedir que você deixe o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E também tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo. Se você puder clicar nesse botão aqui escrito hypar o vídeo, você nos ajuda demais. Você não tem noção de como você nos ajuda. E a outra é se você quiser ser membro do canal, clica aqui em seja membro, você também vai ajudar muito o canal Falando de Flu. Então se você puder dar essa moral pra gente aí, a gente fica aí muito grato pela sua moral. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre o assunto reforço, né? O Fluminense tinha uma perspectiva de anunciar reforços para o Super Mundial, tanto que o Fluminense escreveu apenas 31 jogadores, deixou 4 vagas em aberto, para caso chegasse algum jogador e tudo mais. Mas o que eu acho? Eu acho que hoje é sexta-feira, dia 6 de junho, se o Fluminense não conseguir anunciar nenhum reforço até hoje, dificilmente o Fluminense vai ter algum reforço para o Super Mundial. Por que isso? Hoje é a data de embarque do Fluminense para o Super Mundial. Além disso, depois, o Fluminense para registrar algum jogador só teria segunda-feira, né? Porque hoje, sexta é dia 6, sábado dia 7, domingo dia 8, teria segunda e terça para poder registrar algum jogador na CBF para ter esse jogador no Super Mundial. Então, conforme vai passando o tempo, eu acho que o Fluminense não vai conseguir trazer nenhum reforço para esse Super Mundial. Falou de sondagens de Neymar, Cristiano Ronaldo, Edson Seco, vários jogadores. Mas eu acho que a gente vai ficar sem nenhum reforço e eu acredito que as contratações vão vir para a janela de julho. Quando abre a janela, vai ter um mês para você negociar, tentar trazer alguns jogadores. Qual que é a minha avaliação sobre isso? Primeiro, alguns jogadores que não fecharam com o Fluminense, para mim foi até bom. Por exemplo, muita gente questionando, porque o Neymar não vem e tal. Cara, para mim o Neymar daria muito mais trabalho do que realmente seria a solução. A gente até na live de ontem, a gente abriu lá, né? Viu que o Neymar desde 2018, eu acho, não joga mais que 30 jogos no ano. Então é um jogador que tem problemas físicos constantes, muito provavelmente não seria bem visto dentro dos jogadores do Fluminense ali. Para mim, o Mário teve mais sorte do que juiz nessa questão do Neymar recusar a proposta do Fluminense. Até surgiu um assunto aqui no grupo do Falando de Flu, eu não vi nada em lugar nenhum, mas como falou no grupo do Falando de Flu, talvez o Neymar jogaria o Super Mundial em outro time. Mas eu não acredito, eu não vi nada concreto, tudo mais. Então vamos esperar, né, mais um pouquinho para ver realmente se o Neymar vai jogar para outro clube, né? Porque o que chamou a atenção foi que nessa quinta-feira ele faltou o treino do Santos, né, pediu dispensa para poder ir no consulado americano para tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. Então muita gente associou a isso. Há uma possibilidade de ele estar acertando com algum clube para jogar esse Super Mundial, mas até o momento eu não vi nada, no momento que eu gravo esse vídeo. E também eu não vejo o Fluminense com grande possibilidade de contratar ninguém. Outro jogador também que teve muito falado, mas ontem o Fluminense desistiu oficialmente da negociação, foi o Nico Lopes. Então, nesse momento, eu não vejo o Fluminense conseguindo contratar nenhum jogador. Então, quem que vão ser os nossos reforços para o Super Mundial? Os nossos reforços para o Super Mundial vão ser Germancano, que volta de lesão, Facundo Bernal também, que ainda não está treinando, mas há uma expectativa muito grande que ele volte a treinar nos Estados Unidos, e Canóbio, que já vem treinando e parece que vai estar disponível para o Super Mundial. O que a gente pode falar de cada um desses jogadores? Primeiro, Germancano. No treino de ontem ele fez um golaço, né? Muito parecido com aquele gol que ele fez no jogo contra o Vasco, lá do meio de campo, uma cavadinha. Então, qual que é a nossa expectativa? Que o Germancano consiga se recuperar e ele possa ser o nosso 9 no Super Mundial. Por quê? O Everaldo ele não passa a confiança de ninguém. Eu não acredito que o Everaldo vai conseguir no Super Mundial surpreender. Ele não conseguiu surpreender no Brasileiro contra adversários muito mais fracos, que dirá no Super Mundial jogando contra adversários muito mais fortes. Imagina o Everaldo jogando contra a dupla de zaga do Borussia Dortmund. Ele não vai conseguir surpreender. O Germancano até acredito que se chegar uma chance ele no pé dele, ele não vai desperdiçar. O Facundo Bernal também é outro jogador muito importante, porque o Renato vem optando de jogar com 3 volantes quando ele sabe que o adversário vai ter mais posse de bola, quando o adversário vai conseguir pressionar um pouquinho mais. Isso a gente viu no jogo, por exemplo, contra o time do Inter, que ele jogou com o Thiago Santos de primeiro volante e tudo mais. Você tem um cara igual o Facundo Bernal, você vai te proporcionar um meio de campo mais forte, de mais pegada. Facundo Bernal, Martinelli e Hércules. Facundo Bernal, Martinelli e Nonato. Então vai dar mais opções para ele. Então por isso que eu avalio que a volta do Facundo Bernal seria muito proveitosa para o time do Fluminense nesse sentido, pensando no time jogando com 3 volantes. Até também abriria uma opção para um dos volantes que está no banco, um dos volantes que vem jogando muito essa temporada, porque seria 3 volantes mais um no banco. Então eu acredito que seria muito interessante essa questão do Facundo Bernal conseguir se recuperar a tempo do Super Mundial. Outro jogador também que parece que vai retornar, está jogando, treinando até com a proteção facial, é
O Kanobi. O Kanobi é importante? Eu acho que o Keno é mais importante nesse momento que o Kanobi. Eu acho que o Keno tem mais a oferecer que o Kanobi. Mas você tem mais uma opção. Um jogador de muita força física, um jogador de muita entrega física. Então por isso que eu acredito também. A recuperação tanto do Keno do Kanobi vão ser bons reforços para o Fluminense no Super Mundial. Porque além de você estender mais jogadores disponíveis, você também ganha outras opções. Um jogador mais de força e um jogador mais de drible fácil. Então eu acho que esses dois caras também estando recuperados para o Super Mundial é muito bom. A gente pode questionar por um outro lado qual que foi, né, realmente a importância do Mário nesse processo. Será que o Mário negligenciou as contratações para o Super Mundial? Pode ser um ponto que a gente pode bater. Por quê? Se o Mário sabia que tinha essa janela de 10 dias, será que o Fluminense não podia ter alguma negociação avançada com algum jogador? Pode ser que tenha ainda, tá, gente? Hoje está apenas no início dessa sexta-feira. Talvez no decorrer dessa sexta-feira seja anunciado alguém. Mas o cenário, a princípio, não é muito otimista, muito motivador nesse quesito. Então, se o Fluminense não fechar com ninguém, para mim houve um erro de planejamento no meio do caminho. Por quê? Se o Fluminense sabia que essa janela era apenas 10 dias. Em 10 dias você não consegue iniciar uma negociação, fechar todos os termos, tudo que precisa ser fechado para você anunciar, para você conseguir escrever um jogador. Então, se o Fluminense deixou tudo para esses 10 dias, para mim houve uma falha assim, de planejamento. Você teria que ter feito isso antes e aproveitar essa janela apenas para regularizar a situação do jogador, anunciar e o jogador já viajar junto com o time para os Estados Unidos. Então esse é um ponto que a gente tem que bater. Para mim houve um grande erro de planejamento caso não chegue ninguém. Por quê? É visível que o Fluminense tem algumas posições que são carentes. Centroavante é uma posição carente. Zagueiro também, acho que a gente não tem zagueiros de qualidade muito alta. Esse primeiro volante também para mim é uma posição carência. Eu acho que mais uma opção de ataque também. Mas o Fluminense não conseguiu caminhar em uma dessas negociações até o momento. Vai ficar para julho? Beleza. Para julho também vai ser muito importante ter esses caras. Por quê? Quando os caras chegarem em julho, vão ser os caras que vão dar sequência até o final da temporada. E pode ser muito importante a gente ter esses caras para nos ajudar até o final da temporada. Isso é um ponto que também a gente não pode negligenciar. Os caras podem sim nos ajudar e ser muito importante, né? De julho até dezembro ali, que a temporada vai ser muito pegada e tudo mais. Qual que é o meu grande medo em relação à transferência e contratações? O Fluminense pode perder alguns jogadores, como por exemplo, imagina um Kevin Serna arrebentando no Super Mundial. Arrebentando faz o seguinte, conseguir dar aquelas arrancadas dele, fazer algum gol, vai ter o olhar do mundo atraído para ele, principalmente para os times sul-americanos, que sabem que vão jogar com mais vontade, mais dedicação. Então isso pode fazer o Fluminense perder jogadores como Kevin Serna, John Ares, mas para mim o meu maior medo é perder o John Ares, porque o John Ares é o nosso motorzinho, é o cara que articula todas as jogadas do Fluminense, tem um sonho adormecido de jogar na Europa e talvez isso daí pode ser meio que uma válvula propulsora para que ele possa abrir espaço para ele no mercado europeu. Então a gente tem que ficar muito de olho, né, nas atuações do John Ares nesse Super Mundial, do Kevin Serna também, que o empresário dele falou dessa possibilidade dele deixar o Fluminense. Então isso tudo pode ser realmente surpreendente, né? Mas vamos aguardar para ver como que vai ser realmente essas negociações, essas definições. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, queria te pedir, deixa seu like aqui, é muito importante seu like. Já falei, quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui no Falando de Flu, caso você não seja inscrito, dá essa moral pra gente, nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos. Também as duas opções que eu falo aqui, hypar o vídeo, você nos ajuda de uma forma que você nem imagina, e se você puder ser membro também, você vai nos ajudar de uma forma muito especial. E é isso pessoal, saudações tricolores e até a próxima.